Nossa, eu estou impressionada com a quantidade de gente que tem para as 4 horas de véspera de feriado, gente. Muito obrigada. O maior medo que eu tinha era de ser assim, de chegar aqui, a gente não ter 5 pessoas, né? Porque realmente é um feito. Não só para a gente chegar aqui com um livro fechado, mas para vocês também, véspera de feriado, principalmente, né? Bom, agora que eu já consegui relaxar um pouquinho, né? Porque eu brinquei que assim, parece que eu abri a temporada de lançamentos, porque esse ano foi, esse é um livro que deveria ter ficado pronto no ano passado, porque ele é resultado do edital da Secretaria de Projetos de Publicações da Secretaria de Estado da Cultura, de 2011 para 2012. Então, finalmente, o livro ficou pronto com alguns meses de atraso, mas então coincidiu com outro livro também que já tinha 2 anos de atraso, que era o livro do Menos Valia Leilão, que era o livro sobre o projeto que eu fiz para a Bienal de São Paulo de 2010, que deveria ter sido lançado também um ano depois, levou mais de 2 anos ainda. E a revista Zoom, que eu fiz um ensaio especial, que eu acabei de lançar no sábado. Então, assim, parece um grande pacote, né? Se eu vou lançando, botando filhos na rua, né? Bom, eu quero contar uma historinha a respeito desse segundo filho aqui, o primeiro projeto que eu fiz aqui com o Arquivo Geral. E, na verdade, ele é o segundo trabalho, o segundo livro que eu faço de uma série que eu gostaria muito, espero que ela se transforme realmente numa trilogia, se eu conseguir emplacar o 3º livro, sobre os vários furtos, né, a patrimônios históricos importantes que a gente teve, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil inteiro, entre 2004 começou em 2001, né? Em 2005 a gente teve no mínimo 3 importantes, né? E até 2006, se não me falha a memória, acho que o último grande foi 2006, né? Enfim, eu fiquei sabendo, a historinha que eu ia contar foi que um momento que eu estive participando de um seminário na casa de Rui Barbosa, eu coincidi numa mesa, não sei se era a mesma mesa, né, com o Joaquim, eu estava ouvindo o Joaquim Marçal comentar sobre o retorno de algumas obras à Biblioteca Nacional num estado muito precário. E eu me lembro muito bem da emoção com a qual ele comentou o assunto, né, assim, a tristeza que dava como pesquisador e como funcionário da própria biblioteca de receber esse material danificado, com as pontas cortadas, fotos rasgadas e voltando, muitas vezes de forma anônima, ou entregues pelo correio ou pelo advogado de um colecionador, enfim, de várias maneiras. E foi nesse momento que eu senti, não, gente, não é possível, isso aqui a gente tem que pensar em alguma forma de que isso não seja mais um daqueles episódios de amnésia histórica que a gente vive no Brasil, que são questões inclusive muito caras para mim. Eu venho trabalhando numa espécie de desejo de combater essas amnésias de diversas maneiras, né? Assim, dando visibilidade a acervos colocados, né, à beira do abandono ou obscurecidos por alguma razão específica histórica, né, digamos. E eu senti que era possível fazer alguma coisa, ou dar a minha contribuição, e, ao mesmo tempo, aumentando o meu leque de projetos, né? Porque eu adoro fazer livros. E acho que senti naquele momento, com um possível projeto, né, que depois, né, a coisa virou realmente, só levou mais uns 2 anos, né, para se concretizar. Isso que estou contando, o Joaquim disse, né, a gente se encontrou em 2007, por aí, em 2009, que isso realmente virou o primeiro projeto, que era o da Biblioteca Nacional. E, assim, enquanto, né, assim, uma fazedora de livros, né, eu sentia que, na verdade, era o veículo por excelência para discutir essa questão
do furto, do desaparecimento do patrimônio, das coleções fotográficas. Não só porque eu sou fotógrafa e trabalho dentro da questão do universo fotográfico há muitos anos, mas e gosto muito de fazer livros, né? Mas o livro me parecia a forma ideal para fazer com que a visibilidade do problema, né, da questão do furto, tivesse um alcance maior do que simplesmente aquele que é o meu circuito de trabalho usual, né? Assim, a galeria de arte, uma exposição que eu monto, uma participação numa coletiva no museu, uma exposição individual no museu, enfim, que tem um alcance muito específico, né? Quer dizer, o livro ele tem um alcance diferenciado, ele é muito mais democrático, e a minha intenção, desde o projeto da Biblioteca Nacional, que foi contemplado com o edital do Arte e Patrimônio de 2011, 2009, a intenção era justamente que esse livro fosse entregue, levado às bibliotecas públicas e ao máximo de bibliotecas no exterior que eu fosse capaz de levar esse livro. E eu sempre fui uma grande sacoleira dos meus próprios livros, também das minhas próprias publicações. Eu faço isso e quero que as pessoas vejam o trabalho e que isso alcance, né, lugares que muitas vezes gastar o dinheiro com o correio, as tarifas do correio não me permitem, né? Então, onde eu posso, eu vou com os livros na mala, na bolsa. E, bom, o projeto da Biblioteca Nacional foi o primeiro. Desde aquela época eu já vinha acalentando aqui o desejo de trabalhar com o acervo do Arquivo Geral da cidade do Rio de Janeiro, e comecei conheci a Beatriz Kushner, a diretora, que foi, no início, foi uma história um pouco difícil, porque ela tem uma situação muito delicada nesse contexto, ela depois vai explicar, né, todo o envolvimento dela, não apenas com o Arquivo Geral, nem com o furto do Arquivo Geral, mas com vários furtos. Ela tem um envolvimento muito... Nossa, realmente eu falei mal aqui, né? Me expressei mal. Mas enfim, ela tem um envolvimento muito especial com o desbaratamento, né, dos furtos, né? É parte integrante, inclusive, dessa rede antifurto, né? Que eu estou adorando agora poder participar dela, né? E finalmente, o que aconteceu? Agora vamos falar especificamente 5 minutinhos sobre o projeto desse livro, que alguns de vocês já têm nas mãos e depois os outros vão ganhar ali fora. No caso do livro da Biblioteca Nacional, eu tinha como material para transformar em livro, né, assim, em torno da história do furto, eu tinha as imagens que foram devolvidas ao acervo da biblioteca. Quer dizer, essa reincorporação, inclusive, ao acervo da biblioteca, ela é relativa, né, Joaquim? Porque o material chegou em tão mau estado que ele ocupa uma gaveta diferente na biblioteca. E eu não sei como é que isso é dado à pesquisa, se alguém pode ir lá pesquisar, mas enfim, é um material que voltou muito fragilizado. Você explica depois. No caso do livro do Arquivo Geral, quando eu vim, né, começar a pesquisar aqui, nas primeiras conversas com a Ruth, né, que é, né, responsável, né, pela divisão de... como é que chama aqui? Subgerência de documentação especial, isso. E com a Beatriz, eu percebi e falei assim, não, aqui a gente não tem devoluções. Então eu falei assim, de cara o meu projeto de livro já teria que ter um outro partido gráfico, né? Um partido conceitual diferente. O partido gráfico eu tentei manter ao máximo, inclusive tem mais ou menos as mesmas dimensões do livro da Biblioteca Nacional, que depois vocês podem ver aqui na mesa, que eu trouxe um exemplar. O livro, quer dizer, a partir das pesquisas e das conversas, né, aqui dentro do arquivo, eu percebi que a questão do furto aqui foi muito mais complexa do que o que eu apresento no meu livro sobre o furto da coleção Malta, que na verdade foi esse, eu decidi fazer um recorte. Então, trabalhar não com a história, não com a questão desse
grande furto, que não se sabe nem ao certo exatamente precisar a data em que a coisa ocorreu, porque na verdade a gente tem na verdade uma data em que o furto foi descoberto, digamos, né? Que foi logo após o feriado de Corpus Christi, né? Mas eu queria fazer alguma coisa que deixasse claro que haveria uma representação de um furto, né? Então qual foi o material iconográfico escolhido? A coleção Malta. Porque a coleção Malta ela ficava arquivada dentro do depósito da Câmara Fria da Subgerência de Documentação Especial, e ela ficava num determinado lugar dentro de caixas que foram feitas em algum momento da década de 90 para arquivar esse material com condições mínimas de manuseio, porque é um material frágil, inclusive. Então, cada álbum ficava em caixas individuais. Quer dizer, o que aconteceu? A partir desse feriado, em que houve em que foi descoberto, né, o furto, a equipe da subgerência percebeu o seguinte: as caixas não tinham conteúdo. Quer dizer, muitas vezes você abre uma caixa, ou tinha uma caixa, ou a caixa era uma caixa vazia, todo o conteúdo tinha sido subtraído dali, ou tinha sido subtraído parte, quer dizer, deixavam as capas e levavam o conteúdo, quer dizer, as páginas, né, as folhas de cartão com a fotografia colada, ou em alguns álbuns foram páginas arrancadas, o álbum ficava ali, mas algumas páginas tinham sido retiradas, e ficaram alguns poucos álbuns, né? Os dados são 27 álbuns que pertenciam à coleção Malta, dos quais 18 foram retirados ou danificados ou totalmente subtraídos, né? Sobraram 8, né? 8 dentro das caixas. Então eu tinha ali um material para trabalhar, porque eu tinha algumas fotos remanescentes, eu tinha essa ideia das capas sem conteúdo, que na verdade me atraiu muito do ponto de vista assim, né, como artista, porque vocês devem se lembrar do meu projeto Biblioteca. O projeto Biblioteca, eu parti do princípio, é um projeto completamente diferente, outra questão conceitual, mas visualmente havia um impedimento de você manipular os álbuns que pertencem à minha biblioteca, e na verdade eu só deixo você ver a capa do álbum. E é um trabalho, e o conteúdo você só vê dentro da vitrine, a minha grande coleção de 100 álbuns, e você só vê lateralmente. Quer dizer, é quase como se eu convidasse o espectador a ver só o volume e jamais a foto de cima, jamais fruir o objeto em sua totalidade. Então, de cara, na hora que eu vi aquela situação, eu falei, bom, juntar a fome com a vontade de comer, né? Assim, eu não posso deixar de fazer de trazer até uma coisa que me é tão querida, né? Que é essa ideia da beleza, inclusive, do próprio invólucro, né? Que é o que faz parte da época dos tempos analógicos, né? Hoje ninguém faz álbum, né? Então eu tenho muito apreço pelos álbuns, pelas capas, por mais simples que elas sejam. As capas são aquilo que você elege como o que você ampliou, que você guarda, a finalização mais perfeita de um objeto que ficava inclusive em cima das mesas, né? Nas casas das famílias, enfim. Hoje em dia, agora com os tempos digitais, então, né, que esse conceito já nem existe mais, né? Você tem pastas de computador, né? Você não tem mais álbuns, né? A ideia de álbum é muito mais fluida. Então, eu acho que é isso, sim. O partido, né, tomado, o livro, eu tentei, o partido tomado nesse caso aqui foi de explorar o que ficou, né, dessa coleção. O livro é capitulado, né, assim, dividido em capítulos. Na verdade, os capítulos correspondem às caixas. Cada caixa eu considero como um capítulo. Então é uma página preta com a descrição do conteúdo de acordo com um relatório
que o Arquivo Geral me passou, com os dados que foram complementados pelo que eu pude observar e o que eu pesquisei, e as imagens daquilo que ficou, né? Quando era a caixa vazia, uma caixa vazia. Quando tem uma capa, tem uma capa. Quando tem conteúdo, tem conteúdo. O conteúdo, na verdade, para conseguir fazer, para o livro ficar num tamanho razoável, né, que já foi bem maior do que o número de páginas é bem maior que o da Biblioteca Nacional, eu optei por imprimir em facsímile, tamanho real, apenas 20% do conteúdo de cada álbum. Por isso que cada álbum tem um número, os que ficaram nas caixas, tem uma representação específica dentro do livro. Tá? Então, mas isso está explicado dentro do próprio texto de introdução do projeto. E como eu pretendia que isso fosse visto como uma espécie de sequência, né, eu espero fazer um terceiro livro sobre um terceiro furto carioca, eu quis manter certos parâmetros. Então o livro tem o mesmo acabamento, a mesma duração do livro da Biblioteca Nacional, está aqui, mesmo acabamento de capa, guarda também, que é, né, como se fosse um livro com as guardas estampadinhas, como os álbuns antigos, né? E esse é o livro novo com o mesmo formato, com um número diferente de páginas e um outro resultado gráfico interno diferente. Ainda vai acontecer, só para finalizar aqui, a versão livro-álbum, se Deus quiser vai ser feita, só que não tive condições de fazer ainda, porque parte do plano, quando eu fiz o livro da Biblioteca Nacional, eu produzi a versão offset, que são esses 500 exemplares que serão dados para as bibliotecas, e uma versão para colecionadores, que é o lado irônico e crítico, né? Que é oferecer para colecionadores aquilo que sobrou, né? Pois é. Então lidar com esse colecionismo, que é o que de alguma forma sustenta os furtos, né? Devolver para os colecionadores um outro objeto, feito de outra natureza, com mais ou menos o outro lado da moeda, né? E então eu tive a oportunidade de fazer os 2 exemplares para doação para a Biblioteca Nacional e para o Arquivo Nacional, e dessa vez, se Deus quiser, até o final do ano eu consigo me capitalizar para deixar a versão álbum, a versão com pranchas soltas para o Arquivo Geral e o Arquivo Nacional também. Tá, eu acho que depois, se alguém tiver alguma outra dúvida, no final vocês podem colocar.